Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, você é a causa da nossa alegria, nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Ainda tratando do quarto mandamento da Lei de Deus, honrar pai e mãe, e precisamente no argumento fascinante da relação do cristão com a sociedade na qual ele vive, reside e trabalha e é chamado a dar o seu testemunho. Hoje nós vamos falar da postura do cristão quando a autoridade excede os seus limites, extrapola a sua competência e abusa do poder. Qual deve ser a atitude do cristão nessa situação? Responde o parágrafo 2242 do Catecismo da Igreja Católica. Quando a autoridade pública, excedendo os limites da própria competência, oprimir os cidadãos, estes não se recusem às exigências objetivas do bem comum, mas é-lhes lícito, dentro dos limites definidos pela lei natural e pelo Evangelho, defender os seus próprios direitos e os dos seus cidadãos contra o abuso dessa autoridade. A autoridade civil, a autoridade militar, qualquer autoridade humana, vimos no programa anterior, tem os seus limites. Importa obedecer antes a Deus que aos homens, Atos 5, 29, e Mateus 22, 21, palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Extrapolando os seus limites, ordenando como se fosse Deus, ou ordenando algo que é contra a lei de Deus, a autoridade humana abusa do poder. O cristão, diante disso, num primeiro momento, eu quero colaborar com tudo aquilo que for legítimo em favor do bem comum. Eu sou um cidadão. Mas vou resistir, não posso admitir, não posso cumprir, não posso obedecer, não posso acatar essa lei. E dado que ela fere, e quando ferir os direitos fundamentais da pessoa humana, quando ferir a lei evangélica, quando for contra os princípios cristãos, é lícito resistir. É lícito se opor. É lícito defender os nossos direitos que, com aquela ordem, com aquela lei, com aquela prescrição, com aquela determinação, esses direitos estão sendo violados, estão sendo vilipendiados. E defender os legítimos direitos é de direito natural. Imaginemos um governo comunista que obriga pessoas a morarem na sua casa. A sua casa é sua. Entra na sua casa quem você quiser. O Estado não pode invadir a privacidade do cidadão. Eu colaboro com o bem comum na medida das minhas possibilidades, mas isso eu não posso admitir. Há, infelizmente, regimes que consideram que o cidadão não pode ter absolutamente nada e que tudo que eles têm, a esposa que eles têm, os filhos que eles têm, a casa que eles têm, o dinheiro que eles têm, tudo pertence ao Estado. Isso é um regime satânico, isso é um regime diabólico. Fere, obviamente, os direitos fundamentais da pessoa humana. E é lícito resistir, e é lícito se opor, e é lícito defender os seus direitos e os direitos daqueles que são colocados sob os seus cuidados e daqueles que não podem se defender. Portanto, um argumento bastante pontual, bastante atual e precisa sempre ser recordado para nunca cairmos na ingenuidade, na estultícia, na insanidade de dizer que qualquer ordem dada por qualquer autoridade deve ser sumariamente, imediatamente acatada, porque pelo simples fato de vir da autoridade, ela obriga a inconsciência. Não, não obriga não. As leis dos homens, a autoridade dos homens, as ordens dos homens, à luz da fé cristã, devem ser submetidas, subordinadas, estão num rango inferior em comparação com a lei de Deus e, havendo conflito entre ambas, prevalecerá sempre a lei de Deus e é justo defender os nossos direitos.